Vou dar início aí à gravação da aula e já compartilhar a área de trabalho com vocês. Então vamos dar início aí ao encontro 11. Antes de começar a aula, reforçando aí, toda a aula eu bato nessa tecla, né? Mas para vocês não esquecerem, ó, a atividade do professor da segunda BA, que vale 1.500 pontos, continuam sendo os resumos manuscritos de próprio punho, com no mínimo uma folha, né, 2 páginas por sessão, das sessões das unidades 3 e 4. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3. A entrega prevista dos resumos, né, a entrega provável e a data provável é dia 24/5. Então, já providenciem o resumo de vocês. Vocês sabem que quando a semana de provas chega, todos os professores passam muitas atividades para vocês, às vezes não dá tempo, então já façam isso, já deixa isso garantido, né, para a nossa segunda VA. Pode enviar por foto, pelo WhatsApp, ou escaneados e grupados em um arquivo PDF por e-mail, como vocês estavam enviando. E os canais de dúvidas, ó, o e-mail leanderberto@hotmail.com, e eu até prefiro, né, mais rápido, mais prático, resolve mais de forma mais ágil aí os problemas, né, o WhatsApp. Vamos dar início aí à aula de hoje, ó, ainda dentro da unidade 3, os elementos armazenadores de energia, né? Eu vou recapitular o que a gente viu na aula passada. São dois, né, os elementos armazenadores de energia. O capacitor armazena energia elétrica armazena energia num campo elétrico. E o indutor armazena energia num campo magnético. Lá da física, né, da física elétrica, para o capacitor, ó, a carga é igual a capacitância vezes a tensão. E a corrente, ó, a gente sabe que é a variação da carga no tempo. Se eu substituir aqui, ó, o valor do Q, a corrente vai dar o quê? A capacitância vezes a derivada da tensão, ó. I é igual a C dV dt. Essa daqui é a lei de Ohm para o capacitor. I é igual a C dV dt. Se eu quiser a tensão, eu vou multiplicar cruzado e integral, ó. Eu vou achar esse resultado aqui, ó. V de t é igual a 1 sobre C, a integral de t0 a t de t dt, mais a tensão no instante inicial t0. Ó. Isso aqui seria a energia inicial armazenada no capacitor, ó, no campo elétrico. Já no indutor, ó, a gente sabe lá da física, né, elétrica e do eletromagnetismo, né, que lambda é igual a Li, ó, o fluxo magnético é igual a indutância vezes a corrente. E lá da lei de indução de Faraday, a gente sabe que a tensão induzida, ó, é a variação do fluxo pela variação do tempo, ó, d lambda dt. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar V é igual a L di dt. Ó. Essa daqui é a tensão do indutor. Ó. Essa daqui é a lei de Ohm para o indutor. Ó. A tensão é a indutância vezes a derivada da corrente. Para saber a corrente, ó, é só multiplicar cruzado, isolar e integrar. Ó. Vai dar essa forma aqui, ó. I de t igual a 1 sobre L, integral de t0 a t vt, dt, mais a corrente no instante inicial, I de t0. A energia armazenada no capacitor, ó, é dada por essa forma aqui, ó, 1 sobre 2 vezes C vezes V ao quadrado. O C é a capacitância e o indutor, ó, 1 sobre 2L vezes E ao quadrado. O L é a indutância. Na aula passada também a gente viu, né, associação de circuitos em série e em paralelo. O indutor é igual ao resistor, ó. No série a gente soma. E no paralelo é o produto sobre a soma. Já no capacitor é o contrário, ó. A associação em série de capacitores é produto sobre a soma. E a associação em paralelo de capacitores é a soma. Certo?
prosseguimento aí, vamos ver um pouco de teoria, né? Vamos entrar aí nos circuitos RC e RL. RC significa ó, um resistor e capacitor. E RL são os circuitos que têm resistor e um indutor. Se as únicas fontes independentes no circuito são de corrente contínua, tais como baterias ou fontes de corrente constante, então, transcorridos um tempo, todas as correntes e tensões se estabilizam em valores constantes. Isto é, porque fontes constantes, contínua e inexoravelmente, exercem influências de estabilização no circuito e que, na ausência de outras forças, venham a predominar. Quando todas as tensões e correntes atingem valores constantes, dizemos que o circuito está em regime permanente CC, regime permanente corrente contínua. O regime permanente contínuo é estabelecido quando uma chave foi aberta ou fechada por muito tempo na presença de fonte CC. Então, a gente vai ver aqui agora ó, circuitos em que ocorre chaveamento. Evidentemente, no regime CC, os capacitores são circuitos abertos, suas correntes são iguais a zero, e indutores são curto-circuitos, suas tensões são nulas. Isso aí é importante. Hein? Quando você coloca um capacitor no circuito de corrente contínua, ó, em regime permanente CC, ele é um circuito aberto. E o indutor é um curto-circuito. Por quê? Ó, vamos voltar aqui na fórmula. Se é corrente contínua, qual que é a derivada do número constante? De uma constante? É zero. Então, a tensão é zero. Não tem diferença de potencial em cima do indutor. Então, você está num curto-circuito. Tensão é contínua, no caso de corrente contínua, né? Tensão contínua, a corrente no capacitor é zero. Se não passa corrente, significa que o circuito está aberto. Então, na corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Esse é um ponto importante aí. Então, o problema de encontrar as correntes e as tensões em regime permanente é o de resolver circuitos resistivos com fontes constantes. Para analisar um circuito para t maior que zero, precisaremos de certas condições iniciais, que são os valores de certas correntes e tensões, bem como de suas derivadas, que podem ser encontradas pelas condições de regime permanente CC. O que acontece? Em corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto. Em corrente contínua, o indutor é um curto-circuito. E as condições iniciais que eu tenho são as seguintes. Ó. O capacitor é um circuito aberto e vai armazenando energia no campo elétrico. E quando você faz o chaveamento, ó, a tensão do capacitor não muda abruptamente, ela é a mesma. Ó. Então, a tensão antes do chaveamento aqui, ó, 0 menos, é igual à tensão depois do chaveamento. Vamos chamar ela de tensão inicial do capacitor, ó, V0. E as condições iniciais dependem, e no caso do indutor, ó, em corrente contínua, o indutor é um curto-circuito. Só que o indutor não muda abruptamente quando do chaveamento. Ó. A corrente antes do chaveamento, 0 menos, é igual a corrente depois do chaveamento, que é igual à corrente inicial do indutor. Né? Essa corrente aí está sendo armazenada no campo magnético. Então, essa daí é a parte teórica. Vamos passar para os exercícios e aí a gente vai entender um pouco melhor isso aí que eu falei aí dessa parte teórica. Vamos começar aqui. Vamos analisar isso aqui. O circuito está em regime permanente CC e T igual a 0 menos. O que é isso aqui? Ó? Regime permanente CC, regime permanente corrente contínua, ele já está nessa situação há bastante tempo. Então, ele já está estabilizado. 0 menos, quando tem esse menos aqui, ó, significa que é antes do chaveamento. Ó, tá vendo? Esse circuito tem uma chave. Antes do chaveamento, ó, ela estava aberta. Ó. Tá vendo que a setinha é nesse sentido? Ó. Antes do chaveamento, ó, a chave estava aberta. Ele pede para analisar o circuito, né? Analise-o em T igual a 0 menos, que seria antes do chaveamento, com isso aqui aberto, e T igual a 0 mais, que seria depois do chaveamento. Né? Se vocês quiserem anotar aí, ó, T igual a 0 menos é o instante imediatamente antes do chaveamento. Então, no caso aqui, ele está aberto. E T igual a 0 mais é o instante imediatamente depois do chaveamento. Certo?
seria num tempo t. O tempo t igual a zero é um instante do chaveamento. Então, 0 menos é imediatamente antes do chaveamento. E 0 mais é imediatamente depois do chaveamento. Certo? Seria assim, os instantes infinitesimais antes e depois do chaveamento. Certo? Vamos começar aqui com t igual a 0 menos, né? Antes do chaveamento, isso aqui está aberto, ó, reparem aqui, ó. Essa chave aqui está aberta. E a fonte é de corrente contínua, ó, 24 volts. Se ele está em regime permanente CC, se ele está estável, ó, como tem um capacitor aqui, ó, o capacitor é um circuito aberto, ó. Em corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto. Então, você apaga ele do desenho. Certo? Desenho. E vamos fazer a análise desse circuito aqui. Ó. É um circuito simples. Está vendo? Ó? É um circuito em série. Ó. 3 mais 3 mais 6, 12 ohms. Né? A corrente que passa por ele, ó, tensão sobre a resistência, 24 dividido por 12 é igual a 2. Então, vai passar aqui uma corrente de 2 amperes. Vamos fazer a análise aí. Ó. Vai sair aqui uma corrente de 2, que vai passar aqui a mesma corrente em todos os resistores. Certo? Vamos colocar aqui esse nó de referência, ó, 0 volt. 0 volt. Aqui é o potencial mais baixo, 0, que é o potencial mais alto, 24. Está passando 2 aqui, ó, qual que é a queda de tensão? V é igual a RI. 3 vezes 2, 6. Isso aqui é 24 volts, tem uma queda de 6. Esse potencial aqui é de 18 volts. Passando uma corrente de 2, ó, num resistor de 3, ó, 3 vezes 2, 6. Também vai ter uma queda de 6, ó. Então aqui de 18, ó, vai cair para 12. Para finalizar, né, tá passando uma corrente de 2 no resistor de 6, ó. 6 vezes 2, 12. Tinha que dar 12 mesmo, né? Porque aqui 12 menos 12 vai chegar lá em 0. A gente estava no referencial. Ó, umas coisas importantes aqui, ó. Lá onde está o capacitor, em cima dele tem 12 volts. Então, em cima do capacitor, ó, vai ficar uma tensão de 12 volts. Esse capacitor vai sendo carregado, ele tá com carga. Ele é um circuito aberto, mas em cima dele tem 12 volts. Então, ele está recebendo o quê? Tensão. Então, ele está sendo carregado. O capacitor está sendo carregado. Uma coisa importante também aqui, nesses exercícios de chave, ó, a chave está aberta, ó, mas é perigoso aqui você pegar nela, ó, porque em cima dela tem 18 volts. Ó. É uma chave aberta com 18 volts. Aqui é a análise do circuito, ó, em T igual a 0 menos, antes do chaveamento, com a chave aberta. Ele pede para você fazer o quê? Ó? T igual a 0 mais. O que, é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e fechar a chave. Olha lá, ó, do enunciado do exercício. Aqui, ó. T igual a 0 menos é um instante imediatamente depois do fechamento da chave. Então vamos lá, ó. Vamos fechar a chave. Quando você fechar a chave, ó, aqui fica curto-circuitado. Então, ó, a energia que sai dessa fonte vai ficar confinada aqui dentro. Ó. Ela não vai passar para lá. Só que esse capacitor aqui, ó, ele estava sendo carregado, ó, ele estava submetido a 12 volts. Então, ele vai liberar um pouco de energia. Ó. Ele que vai liberar energia para esses dois resistores aqui. Uma coisa importante, ó, é que a tensão no instante, imediatamente antes, imediatamente depois do chaveamento, não muda no capacitor, ó, como a gente leu lá na teoria. Ó. Então, a tensão em cima do capacitor, no instante imediatamente depois da chave ser fechada, vai ser de 12. Era 12 antes, vai ser 12 depois, no instante imediatamente depois do chaveamento. Então, o que acontece? Ó, aqui em cima do capacitor, ó, vai ter 12 volts. Essa fonte de 24 só vai alimentar esse resistor de 3, ó, vai ficar confinado aqui, né? 24 dividido por 3 vai dar 8 amperes. Ó. Vai ficar 8 amperes girando aqui. Aqui está curto-circuitado, né? Por causa da chave que está fechada. E esse capacitor aqui, ó, vai fornecer energia para esse resistor de 3 e esse resistor de 6. O capacitor tem 12 volts, ó. A hora que essa corrente passar aqui, ela vai dividir entre esse resistor e esses dois estão em paralelo. Então, a corrente total é de 6 amperes, ó. 12 volts dividido, ó, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. 8 dividido por 9 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, aqui vai sair daqui, ó, 6 amperes. Vamos fazer a análise aqui do circuito, ó.
Vamos considerar esse aqui como 0 volts. Se esse aqui é 0, ó, esse ponto é 0. Se aqui em cima tinha 12 volts, porque a tensão não muda de forma abrupta, ó, esse ponto aqui vai ser de 12 volts. Como aqui é um curto-circuito, ó, se aqui é 0, aqui também tem que ser 0. Certo? Óbvio que esse aqui é 0, ó, que é o potencial mais baixo, aqui é o mais alto, 24. E aqui está passando uma corrente de 8, ó, 3 vezes 8, 24. 24 menos 24 vai dar o 0. Aqui é 12. E aqui é 0, ó, você tem uma diferença de potencial em cima desse resistor de 12 volts. Ó. O potencial mais alto 12, o mais baixo 0. Então aqui tem 12. Se aqui é 12 e aqui é 0, né? Aqui é 0, aqui também tem uma diferença de potencial de 12. Então aqui, ó, 12 volts e 12 volts. Para achar a corrente, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 12 dividido por 6 dá 2. Então essas aqui são as correntes que passam aqui no resistor de 3 e no resistor de 6. Circuito, ó, aqui vem a corrente de 8, que vai ficar aqui dentro, né? E aqui vai descer uma corrente de 4, então está descendo aqui uma corrente de 12. Esse fio que foi curto-circuitado. Então essa daqui, ó, é a análise do circuito, ó, no instante logo após o chaveamento. T igual a 0 mais. Certo? Então essa daqui é antes e essa daqui é depois. Vamos fazer agora um exercício também de chaveamento, só que agora com um indutor. Tá vendo? Lá a gente fez com o capacitor, agora a gente vai fazer um exercício com o indutor. O mesmo enunciado. Ó. O circuito está em regime permanente, corrente contínua e T igual a 0 menos, no instante imediatamente antes do chaveamento. Ó. 0 menos, a chave estava fechada, tá vendo? Ó? E 0 mais, a chave está aberta. Analise o em T igual a 0 menos, né, no instante imediatamente antes do chaveamento, e T igual a 0 mais, imediatamente depois do chaveamento. Então, antes do chaveamento, isso aqui está fechado. Ó. Vamos analisar o circuito fechado. Então, vem aqui e fecha a chave. O que acontece? Ó, tem um indutor e a fonte de corrente é contínua. Quando é contínua em regime permanente, ó, o indutor é um curto-circuito. Eu passo uma linha em cima dele. Ó. Olha lá. Ó. Aqui, ó, eu passo uma linha em cima dele. Então, o circuito que eu tenho que analisar é esse aqui, ó. Uma fonte de corrente contínua e resistores. Certo? Então, vamos lá, ó. A corrente vai sair daqui, vai passar pelo 3 e vai dividir entre o 6 e o 12. Então, esses dois estão em paralelo, ó, produto sobre a soma. 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. E que vai estar em série com esse daqui, ó. Então, somo 3. Vai dar uma resistência total de 7. 42 dividido por 7 vai dar uma corrente total de 6. Então, vamos analisar aqui. Né? Vai sair daqui, ó, 6 amperes. 6 amperes. Se esse aqui eu jogar que é 0 volt, ó, aqui tem uma fonte de 42, aqui é negativo menos, aqui é positivo mais, aqui vai dar 42. Se aqui está passando uma corrente de 6, ó, atenção aqui, 3 vezes 6, 18. 42 menos 18 dá 24. É 24, aqui é 0, ó, a diferença de potencial aqui é 24. Ó, mais potencial mais alto, potencial mais baixo dá 24 volts. 24 dividido por 6, então aqui vai descer uma corrente de 4. Aqui, se o potencial é 24 e aqui é 0, ó, a diferença de potencial aqui é 24 volts. 24 dividido por 12 dá 2. Então aqui, ó, chega a 6, para o resistor de 6 vem 4, para o resistor de 12 vem 2. Então essa daqui, ó, é a análise do circuito para o instante T igual a 0 menos. Antes do chaveamento, né? Com a chave fechada. Agora em T igual a 0 mais, eu vou abrir a chave. Então essa parte do circuito aqui vai ficar aberta, ó. Certo? Esse lado aqui vai ficar aberto. Uma coisa importante, ó, o indutor é um curto-circuito, mas a corrente que está passando aqui no indutor está armazenando energia no campo magnético, certo? E a hora que eu abrir a chave, ó, não vai ter mais fonte de energia nenhuma aqui, ó. Só que esse indutor vai fornecer energia para esses dois resistores, certo? Qual que é a relação aí que a gente viu lá na teoria? A corrente no indutor não muda de forma abrupta. Ó. Então, no tempo, antes do chaveamento em 0 menos e depois do chaveamento em 0 mais, ó, imediatamente antes e imediatamente depois, a corrente não muda. Ó.
A corrente que passa no indutor, ó, é essa daqui, ó, 2 amperes. Então, ela vai ser a mesma no instante depois do chaveamento. Ó. A hora que eu abrir a chave, vai continuar passando aqui 2 amperes. Continuar passando aqui 2. Vamos fazer a análise agora em T igual a 0 mais. Ó. Esse potencial aqui é 0 volt, né? Essa fonte é de 42, então aqui esse ponto é 42 amperes. Só que está aberto, não vai gerar corrente nenhuma aqui, não vai passar corrente nenhuma aqui no resistor de 3, ó. Não tem corrente. Vamos analisar aqui, ó. Vou considerar aqui 0 volt, que a gente analisou que era 0, né? Aqui também é 0. E a corrente que vai passar aqui é de 2. Essa corrente vai ser, ela vai girar aqui, ó. Vai ser a mesma, 2 amperes. Como o lado de cá está aberto, ela vai ficar presa aqui dentro. 2 amperes. Aqui é 2, ó, ela vai subir 2 aqui. Então, se eu considerar esse aqui como 0 volt, vai ter uma queda de tensão nesse sentido aqui de 12 volts. Então, se aqui é 0 menos 12, vai dar menos 12, o potencial aqui. Se aqui está passando 2 amperes, ó, e a tensão aqui em cima do resistor de 12 vai ser 24, ó, 12 vezes 2, 24. Se aqui é menos 12, e tem uma queda de 24, ó, menos 12, menos 24, esse potencial aqui vai dar menos 36. É o potencial mais baixo, ó, menos, porque 0 é mais alto que menos 33. Ó, esse aqui é o potencial mais alto, mais. E a diferença aqui é de 36 volts. Ó. Então, vai ter aqui uma tensão ó, de 36 volts em cima do indutor. No instante imediatamente posterior ao chaveamento, ó, 0 mais. Uma coisa importante nessas análises, ó, que aqui, ó, apesar da chave estar aberta, ó, tem tensão em cima da chave, ó, é perigoso. Ó. Tá vendo? Essa aqui é 42. É o potencial mais alto. E aqui é menos 12. O potencial mais baixo, ó, você tem uma tensão aqui, ó, 54 volts. Ó, 42 menos 12. Vai dar 54 volts em cima da chave. Então, essa daqui é a análise, ó, do circuito em T igual a 0 mais. Certo? Exercício número 3. Agora vamos analisar o circuito para T maior que 0. Nos exercícios anteriores, ó, repare aqui, ó, a gente analisou em T igual a 0 menos, imediatamente antes do chaveamento, e T igual a 0 mais, imediatamente depois. Isso aqui ó, são as análises para antes e depois do instante do chaveamento. Mas depois que você abriu a chave, o que acontece? Esses elementos armazenadores de energia aqui, ó, o indutor e no outro exercício o capacitor, eles até fornecem um pouco de energia para os resistores, mas é só no instante que você fecha a chave, ou abre, né? No instante após o chaveamento. Porque depois ele vai perdendo energia, os resistores vão consumindo energia do capacitor e ele vai perdendo, ele vai descarregando. Aí você vai descarregar o capacitor ou o indutor, certo? Então, ele tem um comportamento de descarga, ó, depois do chaveamento. Então, eu quero analisar o circuito para T maior que 0, para qualquer tempo. Nos exercícios anteriores, a gente fez a análise apenas para o tempo imediatamente depois do chaveamento. Então, vamos começar aqui, né? Então, aqui tem um circuito RC, um resistor e um capacitor. Aqui, ó, vou arbitrar aqui, ó, que está passando uma corrente ó, de cima para baixo aqui, de cima para baixo aqui, e aqui tem uma tensão, ó. É a mesma tensão, em cima do capacitor e em cima do resistor, ó, chamada de V. Essa tensão. A tensão e a corrente, ó, vou colocar elas em função do tempo, né? Vamos colocar elas em função do tempo, porque ela vai se alterar no tempo. Depois imediatamente após o chaveamento, é um determinado valor de tensão e corrente. A partir daí, como o capacitor e o indutor vão descarregando, esse valor vai mudando, né? Vamos ver aqui como que funciona. Então, ó, a tensão e a corrente ó, são funções do tempo. V é igual a V de T e I igual a I de T. Vamos considerar também aí uma condição inicial, como a gente disse, né? Antes do chaveamento e imediatamente depois do chaveamento, a tensão não muda. Eu vou chamar ela de tensão V0, é a tensão inicial do capacitor, que está armazenada aqui no capacitor.
armazenado nesse capacitor. E vamos usar aí, ó, a lei de Kirchhoff para as correntes do nó superior. Kirchhoff para as correntes do nó superior. Ó. Então, está saindo uma corrente C, está saindo uma corrente IR, ó, as duas no mesmo sentido. Corrente no capacitor e corrente no resistor. Então, o somatório das correntes no nó tem que ser zero. Então, IC mais IR é igual a zero. Vamos lá do início da aula, ó, qual que é a corrente no capacitor? Lá dos primeiros slides, ó, a lei de Ohm no capacitor. Aqui, ó, a corrente no capacitor ó, é C vezes a derivada da tensão, ó, C dV dt. Então, vamos substituir lá, ó, C dV dt. E da primeira VA, ó, o que é a corrente no resistor? Tensão sobre a resistência. A lei de Ohm do resistor V é igual a RI. Então, I é igual a V sobre R. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. C dV dt mais V sobre R é igual a zero. Se eu dividir toda a equação por C, vai ficar, ó, dV dt mais V sobre RC é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, ó. Certo? Uma equação diferencial de primeira ordem. Lá do cálculo, né? Do cálculo 4. Vamos, então, resolver ela. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos passar aqui isso aqui para o lado direito, ó. Então, fica dV dt é igual a 1 sobre RC vezes V. Vou deixar do lado esquerdo só em função da tensão, ó. Então, vou passar esse V para baixo, ó, dV dt, e passar esse dt para cima. A menos 1 sobre RC vezes dt. Agora, vou integrar dos dois lados, ó. dV, integral de dV sobre V, igual a integral de menos 1 sobre RC dt. Vai ficar integral de dV sobre V, igual, ó, sair a constante da integral, menos 1 sobre RC vezes integral de dt. Lá do cálculo 1, ó, qual que é a integral de dV sobre V? É o ln de V, certo? Então, vai ficar ln de V igual a menos 1 sobre RC, integral de dt é T, mais a constante de integração, ó, o K. Como que eu faço para descobrir o K? Eu preciso da condição inicial. E a gente tem, ó, no instante inicial, ó, a tensão vale V0. Ó. Então, quando o tempo é igual a zero, ó, quando o tempo vale zero, a constante vale, o V0 vale V0. Aqui, ó, o V no instante zero vale V0. Então, Ln de V0 é igual a 1 sobre RC vezes 0 mais K. Ln de V0 é igual a K. Então, o K, ó, essa constante de integração, é o Ln de V0. Agora, eu vou substituir esse K aqui, ó. Vai ficar Ln de V é igual a 1 sobre RC vezes T mais Ln de V0. Vou passar isso aqui para o lado esquerdo, ó. Ln de V menos Ln de V0 é igual a menos 1 sobre RC vezes T. Lá da propriedade dos logaritmos, ó, Ln de V menos Ln de V0 ó, vai ser Ln de V sobre V0. Ó. A subtração vira essa divisão aqui, ó, com um só. É igual a menos 1 sobre RC vezes T. Para isolar isso aqui, ó, usando os logaritmos também, ó, E elevado a menos 1 sobre RC vezes T vai ser igual a V sobre V0. Multiplicando cruzado aqui, ó, V é igual a V0 vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. Essa daqui, ó, é a fórmula da tensão. Ó. Então, aqui, ó, quando você tem esse circuito aqui, ó, um resistor, um capacitor e um resistor, a tensão, ó, essa tensão V aqui, ó, em cima dos elementos, é dada por essa fórmula aqui, ó. É V0, é a tensão inicial, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. E a corrente, ó, a corrente que passa no resistor é a mesma do capacitor, a gente pode pegar aqui, a corrente é igual a V sobre R, então vai ser V0 sobre R vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. Se eu jogar isso aqui, ó, num gráfico, eu vou encontrar esse gráfico aqui, ó. O que que acontece? Ó, no instante inicial, ó, a tensão é V0. Depois, o que que vai acontecendo? O capacitor vai descarregando, ó, e essa tensão vai reduzindo até chegar, ó, lá na frente, ó, no regime permanente em zero. Certo? Então, esse aqui é o gráfico, ó, da tensão com um tempo t maior que zero, dessa forma, dessa função aqui, ó. Certo? Uma coisa importante é esse aqui, ó, que o tempo necessário para que a resposta natural decaia de um fator 1 sobre E é definido como a constante de tempo de um circuito, é o tau. Ó, 1 sobre E vai dar aproximadamente 0,368, 36,8%.
Então, o tempo que leva para ter esse decaimento aqui, ó, 0,368 do V0, ó, o tempo que ele leva para cair isso aqui, ó, desse fator aí, ó, 36,8% do valor inicial, esse tempo a gente chama de tau, que é a constante de tempo do circuito. Qual que é o valor de tau? Ó? Se a gente substituir aqui na fórmula, ó, o V sobre 1 por 1 sobre E vezes V0, igual a V0 vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes tal, corta os V0s, vai dar E elevado a menos 1 igual a E elevado a menos 1 sobre RC vezes tal. Posso cortar aqui o E com o E, ó. Menos 1 é igual a menos 1 sobre RC vezes tal. Isolando aqui, o tal é igual a R vezes C, ó. Então, a constante de tempo desse circuito é só pegar o valor do resistor e multiplicar pelo valor do capacitor, ó. R vezes C. Se eu substituir aqui nessa fórmula, ó, vai ficar a tensão é igual a V0 vezes E elevado a menos T sobre tal. Ó, é outra forma de escrever a fórmula. Ó. Outra forma de escrever a função da tensão. E a corrente vai ficar V0 sobre R vezes E elevado a menos T sobre tal. E tal é igual a R vezes C. Certo? Aqui. Então, aqui, ó. Fórmula final, ó. Essa daqui da tensão. E essa aqui é a fórmula da corrente. Sendo que o tal, ó, é esse. E para a gente terminar a aula de hoje, vamos analisar agora um circuito RL. Agora com um resistor e com um resistor e com um indutor. Certo? Aqui, ó. Tá passando aqui, né, a corrente, ó, em cima do resistor e do indutor. E aqui tá tendo uma queda de tensão, ó. Mais ou menos V no indutor, mais ou menos V no resistor. Vamos lá. Como a gente fez no capacitor, ó, tensão e corrente são funções do tempo. E a condição inicial, agora no caso do indutor, é a corrente. Ó, a corrente do indutor no instante imediatamente antes e imediatamente depois do chaveamento é I0. Aqui a gente vai usar ó, a análise de malha. Ó. Somatório das tensões na malha é igual a zero. A tensão aqui em cima do indutor, ó, vamos lá, mais VL. VL. Mais VR tem que ser igual a zero. Tensão no indutor mais a tensão no resistor é igual a zero. Lá do início da aula, ó, a tensão no indutor é o quê? É a indutância vezes a derivada da corrente. Ó. L dI dt mais R vezes I igual a zero. Se eu dividir tudo por L, ó, dI dt mais R sobre L igual a, vezes I é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Aí eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz para o capacitor. Ó. Passar o RL vezes I para o lado direito. Vou passar o I para baixo, o dt para cima. Vou integrar dos dois lados, tirar aqui a constante, né, menos R sobre L da integral. A integral de dI sobre I é ln de I, lá do cálculo 1. E a integral de dt é t. Só que aqui vai sair ó, a constante de integração. Para calcular ela, eu posso usar o valor inicial. Ó. Quando o tempo é igual a zero, ó, a corrente em zero vale I0. Então a constante vai valer ln de I0. Substituindo esse K aqui, ó, vai ficar ln de I igual a menos R sobre LT mais ln de I0. Vou passar esse ln de I0 para o lado esquerdo. E aqui, da propriedade do logaritmo, ó, o menos vira divisão. ln de I sobre I0 igual a menos R sobre L vezes T. O logaritmo, ó, eu posso pegar aqui, ó, E, que é a base, elevado a menos R sobre L vezes T, vai ser igual ó, ao logaritmando, ó, I sobre L, I0. Isolando o Izinho, ó, vai ser I igual a I0 vezes E elevado a menos R sobre LT. Como a tensão é a resistência vezes a corrente, ó, vai ser R vezes esse valor aqui, ó, I0 vezes E elevado a menos R sobre LT. Da mesma forma que a gente fez para o capacitor, vamos fazer para o indutor. Ó. O tempo necessário para que a resposta decaia de um fator de 1 sobre E é definido como a constante de tempo de um circuito. Aqui, ó. Como ela tem uma corrente inicial e depois ela vai reduzindo, ó, ela vai caindo. Nesse instante aqui, ó,
quando ela vale, ó, 36,8% do valor, 0,368 do valor inicial. Esse tempo aqui a gente chama de tau, é a constante de tempo. Vamos ver para o circuito RL qual que é o valor dele, ó. Substituindo aqui nessa fórmula, né? 1 sobre E de I0, posso cortar o I0 com o I0. Aqui, ó, a mesma base, né? Então os expoentes são iguais, menos 1 igual a menos L sobre L tal. Isolando o tal aqui, ele vai ficar quanto? L sobre R. Se eu substituir aqui, ó, como é o inverso daqui, vai ser 1 sobre tal. Então vai ficar, ó, I é igual a 0 vezes E elevado a menos T sobre tal. E a tensão vai ser R vezes 0 vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, a fórmula final, né, para esse circuito aí é essa daqui, ó. A fórmula final para esse circuito vai ser... Essa daqui vai ser a corrente. Aqui vai ser a tensão. Esse aqui vai ser a constante de tempo. Certos? Alguma dúvida? Então, pessoal, o que estava reservado para a aula de hoje era isso. Não esqueçam de já fazerem o resumo, certo? Das unidades 3 e 4. Vou parar a gravação agora.